Alô, alô, galera do terceiro, quarto e quinto das escolas municipais de Abreu Lima. Como vão vocês? Tudo bem? Eu sou o professor Júnior, ou tio Júnior, tá bom? A gente vai dar o descobrimento do Brasil para terceiro, quarto e quinto ano. A minha aula número 2, né? A1. Podem ir lá no canal, podem assistir na TV Nova, canal 22. Para quem estuda à tarde, de 7 às 8 da manhã. E para quem está estudando pela manhã, dá para assistir das 13 às 14 horas. Se vocês tiverem muitas tarefas, né, de casa, vocês vão no YouTube, tá? Escola na TV Abreu Lima, beleza? Dá uma moralzinha pra gente lá, vai lá, clica lá, tá? Dá um sitezinho, vai lá e tio Júnior, tá? Os índios, depois vai o acompanhamento, que é o descobrimento do Brasil. E outra coisa, tá aqui, ó, o nosso engrenadinho Júnior, que é o meu xará. Então, Júnior lá, Júnior cá. Tá ficando sabido, né? Já vou contar uma coisinha, uma novidade para ele, beleza? Sim, gente, vamos lá. Descobrimento do Brasil. Antes de chegar, o Cabral chegar ao Brasil, todo mundo sabe, quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Até a turma brinca, né? Um cascudo não faz mal. Então, tem muita história por trás disso, sabiam? Existiam dois reinos antes, chamava Portugal e Espanha. Então, a gente começaram com as grandes navegações, certo? Que se iniciaram no século XIV e estenderam-se ao longo do século XV, com progressiva exploração do oceano. Essas navegações marítimas só foram possíveis porque no século XV havia um acúmulo de conhecimentos, que eu vou explicar já já, náuticos, novas tecnologias e aprimoramento do ofício da navegação. Como assim, tio Júnior ou professor Júnior? É o seguinte, não existia carro, né, na época, não existia aviões, certo? Existiam navios. Então, era hora de quê? De conseguir metais preciosos, conquistar novas terras, certo? Para isso, agora eu vou colocar uma novidade aqui, ó. Tinha que ter um rei, certo? E nisso aí, ó, existiam dois reinos que eram Portugal e Espanha e já estavam disputando tudo isso aqui, ó, que vocês pensarem, tá? Isso aqui, ó, essa parte aqui, não existia para ninguém, só tinha isso aqui. África, Europa, né, e a Ásia. Ninguém conhecia esse lado de cá, principalmente a parte do Brasil, tá ok, pessoal? E aí, ó, quem saiu na frente? Portugal. Olha, tinha um país com a geografia para a navegação. Ele atendia um oceano e um mar, o mar Mediterrâneo e o oceano Atlântico. Esse oceano que banha aqui a nossa costa, né? Todinha, do Brasil. E outra coisa, ele já tinha um rei, que eu já falei aqui, ó. Então, os outros países, principalmente a Espanha, eles estavam se organizando politicamente. Eles não tinham rei, certo? Eles não tinham rei e também não tinham controle das coisas, né? Porque o rei é quem controlava, centralizava o poder, ele não tinha o poder. E Portugal já tinha, certo? Outra, uma escola de navegação. Portugal tinha uma escola de navegação, tio Júnior, o professor Júnior, já tinha. A escola de Sagres. Como funcionava essa escola de Sagres? Sagres foi quem fundou essa escola, né? Foi o primeiro navegante, certo? Era um capitão. Ele conseguiu também, adquirindo uma tecnologia com novos instrumentos náuticos. Náutico que eu falo é náutico de mar, tá certo, gente? Então, era a bússola, que era aqui é norte, sul, leste, oeste. Tinha o astrolábio, que ele lia para as estrelas, entendeu? Lia os astros. Né? A luneta, ele começou também, já tinha luneta, tinha, mas ele começou a aprimorar mais para ela ser de um alcance maior, certo? Outra coisa, dinheiro para financiar as viagens, tinham ricos comerciantes em Portugal que eles estavam querendo, não era logo novas terras, eles queriam com o auxílio do rei, era o rei, os comerciantes lá, ricos, com dinheiro, né? Com din-din, como a gente diz, estavam financiando as viagens. Por quê? Porque eles queriam produtos de outros países, certo? Para chegar a Portugal e vendê-los a um preço bem mais caro, né? Então ganhava o rei e ganhava os comerciantes, certo? E aí começou a deixar o quê? A Espanha para trás. A Espanha começou a ficar bem atrás e Portugal se lançou ao mar mais cedo. Por exemplo, se tinha um barco da Espanha no mar, no oceano, Portugal tinha 5, beleza? Vamos lá. Diversos fatores possibilitaram as grandes navegações, que eu já tinha falado, né? O aprimoramento das técnicas da navegação, que eu falei. Outra, você está no barco, na parte teórica, vamos supor, quebrou a bússola, ele via as estrelas, né? Eles
De dia, o sol, eles sabiam mais ou menos, eles não se perdiam no oceano, eles sabiam mais ou menos para onde ir. Não tinha computador, né? Não tinha GPS como hoje, certo? Mas eles já sabiam se guiar pelo esse aprimoramento da navegação. A necessidade, agora, o que é que eles queriam? Necessidade de metais preciosos. Ouro e prata, né? Aí, ouro, prata, diamante, eles estavam logo atrás disso. Outra, terras, eles queriam terra, expandir o comércio deles, expandir a religiosidade deles, eles queriam expandir o império deles. Quanto mais terras, né? E mais dinheiro, mais poder, né? Mais poder aqui na coroa, mas ou Portugal ou Espanha ficavam muito fortes em todo o mundo, né? Aí você vai perguntar, tem a Inglaterra, né? Sempre a pessoa pergunta, tem uma França, tem uma Itália, assim. A Itália não era nem país, a França estava toda desorganizada, não tinha um rei, e a Inglaterra estava uma guerra horrível, como se diz, dentro do seu país. Então Portugal e Espanha estava livre, certo? E aqui, ó, assim, aí viajavam as Índias para comprar justamente o que? Especiarias. A Índia, eu vou até voltar um pouquinho, a Índia era aqui, ó, ele saía daqui, Portugal é aqui, ó, esse paísinho, eita, pegou aqui, e ele vinha aqui, ó, contornava a África e vinham até aqui. Aí você diz, para procurar o quê? Vou dizer agora, as especiarias. O que são as especiarias? Vou até mostrar logo aqui, ó. Colorau, tempero, gengibre. Aí vinham perfumes, medicamentos, bálsamos que tipo a gente passa para uma lesão quando temos no corpo, certo? Aí também tinha um queijo do reino, pimenta, certo? Todos esses tipos. Então, ó, eram utilizadas para quê? Não só para conservar os alimentos e melhorar seu sabor, mas também como medicamentos, temperos, perfumes, incensos, que era muito bom, e etc. As especiarias eram compradas secas e dessa forma utilizadas pelos ricos da época. Eu vou dar mais outro exemplo, tá, gente? Deixa eu tirar a coroa um pouquinho, depois eu boto. Vou botar no engrenadinho, deixa eu ver se o engrenadinho pega. Eita, tá sem a coroa do engrenadinho. Aí não deu. Deixei ele aqui, pronto, com a coroa dele. Beleza? Para você ver, açúcar na época valia ouro, era mais caro que o ouro. Não tinha açúcar não, de maneira nenhuma. Era um açúcar de beterraba que eles tiravam. 1 quilo de açúcar era o maior dinheiro do mundo. Só muito rico quem comprava o açúcar. Para vocês verem como era rentável. Tá aqui, ó, algumas. Aqui, ó. Pimenta do reino, colorau, tempero, açafrão. Tudo isso não tinha em Portugal. Canela, que era para fazer remédio, fazer chás, certo? Então tudo isso. Aí agora, um detalhe. Portugal estava indo vento em popa, certo? Estava dono dos mares. A Espanha estava um pouquinho atrás. Agora eu volto à coroa. O casal de reis católicos, eram muito católicos, Fernando e Isabel. Esse casal vai contratar esse simpático senhor aqui, ó, Cristóvão Colombo, certo? Vai chamá-lo de fora, que ele era italiano, certo? E vai justamente com essa aqui, ó, são 3 caravelas, Santa Maria, Nina e Pinta. Vai embora nessa terra para descobrir a América, deixando Portugal para trás. Quando ele viu, todo o mundo viu que Cristóvão Colombo tinha descoberto terras, aí pronto. O rei de Portugal quase que vai abaixo, que o nome do rei de Portugal é Dom Manuel. Justamente Dom Manuel o Venturoso, que significa o sortudo. Ele tinha boa esperança, ele tinha feito um bom governo. Mas quando Fernando e Isabel contrataram Cristóvão Colombo e ele descobriu a América, pronto, Portugal quase que enlouquece, veio abaixo. Isso é porque, gente, disputa de poder. Vocês ainda assistiram filmes assim, 2 reinos que brigam? É isso aí que acontece. Agora, então em 1494, eles assinaram um tratado de Tordesilhas. Isso é muito importante, tá bom? Eles disseram logo assim, o que foi esse tratado? O que é isso? Na cidade de Tordesilhas, que é uma cidade espanhola, em junho de 1494, certo? Os países, lógico, os dois, Portugal e Espanha, que delimitaram através de uma linha imaginária as posses portuguesa e espanhola no território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Eu não falei que aquela hora que os continentes, ninguém sabia que era o Brasil? Pois bem, isso aí chamou-se o Novo Continente.
pois ninguém sabia o que era que tinha do outro lado. Ah, tem uma história, acho que vocês já ouviram falar. Quem é quinto ano, às vezes professor de história aí, legal, né? Ensina. Achavam que, pronto, não tinha mais mundo aqui, ó. Se acabava, que era um abismo e tinha muitos monstros, né? E ou o monstro estava com a boca aqui, ou ele comia aqui, ou ele descia. Porque ninguém sabia o que é que existia, certo? Ninguém sabia o que existia além das listas que eles conheciam. Aí Cristóvão Colombo foi lá e ultrapassou. Foi até uma queda de braço, que o rei não queria, mas a rainha, quem deu o sinal... a mulher também manda, viu? A rainha foi lá e... Vai, Cristóvão. Vai lá deixar o Colombo lá, o Colombo. Colombo foi lá e descobriu a América. Aí sim, 1494, eles assinaram esse tratado. Por quê? Para não haver guerra. A disputa estava tão grande nos reinos que estava vendo a hora começar uma guerra. Uma guerra muito séria, né? Aí sim, vamos ao descobrimento já já. 6 anos depois, Portugal já ia começando as suas pesquisas e vendo que tinha terra, tá? No final vou lançar um desafio. Tá legal? Que tem uma coisa também. Acho que eu vou logo direto ao assunto. Posso ir? Acho que eu posso. Eu não sei se a turma vai deixar, mas tem uma bomba assim. Pá! Olha, gente, todo mundo sabe. O Brasil não foi descoberto, né? Ele foi tomado posse. Quando fizeram esse tratado, pode perguntar ao professor, viu? Vou lançar o desafio agora. É sério, não estou brincando não. Pode perguntar, professor, o Brasil foi tomado posse ou foi descoberto? Não foi descoberto não. Quando fizeram o tratado primeiro, ele ia 100 léguas. Quando fizeram um mapa lá, caía dentro da água, tá? Aí disseram logo, ó Dom Manuel, pronto, o rei, chegou aqui, ó, pronto, ó o rei aqui, é esse. Ó seu Dom Manuel. A gente vai cair com os burros na água, que ele tinha esse negócio, ou com os navios na água. 100 léguas não dá não. Aí fizeram um segundo tratado, 360 léguas, certo? Justamente onde ia cair o Brasil, certinho. Aí, justamente o descobrimento, em 22 de abril de 1500, um navegante português, esse era português, contratado de Dom Manuel, rei de Portugal, chamado Pedro Álvares Cabral, certo? Foi embora, 45 dias, ele partiu dentro do oceano. Inclusive, os marinheiros já estavam achando que aquilo ali não ia dar em nada. Estavam começando a querer passar fome, a água tinha mais ou menos, eles estavam com medo. Só que Cabral foi insistindo, porque sabia que tinha terra lá na frente. A verdade é tanta que quando esse pessoal saía para pegar especiaria aqui, ó, na Índia, era 3, 4, 5 caravelas. Cabral entrou com 15, que sabia que ia deixar uma parte... Ah, peraí, lá na frente eu vou contar. Segura. O bom é isso aí, né, tio Júnior? Ele faz surpresa, certo? Então, bora lá. Ele avistou um monte. Chamou de Monte Pascoal. Aí você vai dizer, por que Monte Pascoal? Era Páscoa, a semana da Páscoa. Era por isso que era Monte Pascoal. Vou dizer agora também. As duas nações eram muito católicas, gente. Tudo. Se ela descobrisse uma terra, era... Como foi o Brasil primeiro, terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, né? Entendeu? Monte Pascoal, tudo pela parte religiosa da navegação. E dos dois reinos, Portugal e Espanha, que eram muito católicos, certo? Então aconteceu o quê? Ele chega e vai encontrar quem? A terra era desabitada? Não. Tinha exatamente quem? Que a gente fez na primeira hora? Os índios que já estavam aqui, ó, muito tempo. Aí você diz, os índios já estavam aqui, eram os donos da terra? Sim. Não tinha ninguém não. Tanto é que os índios se assustaram logo, sabe quem são esses? Aí ficou aquele pânico assim, Portugal, vendo eles tudo nu, do jeito que nasceram, e eles vendo Portugal vestidos. Até isso foi um impacto, certo? Então a gente já assistiu os índios, se não assistiram, viu? Vai lá no YouTube ou acompanha as aulinhas no canal 22, tá? Eles receberam de maneira pacífica e bem os portugueses. O que é pacífica? Paz, não teve guerra, não, né? Se assustaram um pouco no início, mas estavam tranquilos. Aí você diz, eles falavam um idioma? Não. Falavam através de gestos, certo? Aconteceu também, Cabral chegar aqui na terra, vir com um bocado de ouro, fazer assim, porque eles queriam logo o ouro ou a prata, gente, primeira coisa. E depois eles iam ver as riquezas naturais, que é natural. Ele achou logo o pau-brasil, viram que era uma outra fonte de renda que lá na frente a gente vai ver isso, certo? Muitos animais, então tudo isso eles vendiam para ser
confortável, né? E daí em diante, vamos lá. O Monte Pascoal, onde é que ele fica? Chegando onde hoje é a Bahia. Bahia, a Bahia Estado? Sim, é lá mesmo. Coincidência no meio do Brasil, né? Cabral logo se tornou amigo dos índios, eles ficaram. Tanto ele como a frota, certo? E ele também ele queria explorar logo aquelas terras. Ele ficou louquinho, doido. Agora sim, vem outra questão. Por que chamam de índios? Não é indígena, é índios. Porque eles pensavam ter chegado onde eu falei agora, nas especiarias, nas Índias. Somente Cabral e alguns, sim, o pessoal comandante, né, sabiam que não eram os índios. Não, não eram as Índias, perdão. Eles eram nativos dali. Aí o pessoal começou, índios, 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 e daí surgiu o nome índios até o dia de hoje, né? Que hoje está sendo indígena, né? Nação indígena, porque é um outro tipo, outra raça, outra etnia. Mas na época eles chamaram de índios pensando que estavam na Índia. E aí Cabral deixou. E aí o descobrimento, tá aqui ó, a foto ilustra, ó. Cabral chega à Terra encontrando justamente eles aqui, os primeiros habitantes do Brasil, eram os Tupi-Guaranis, né? Tinham muitos aqui também, do jeito que estavam na Bahia, eles tinham aqui também, nessa parte aqui ó, Pernambuco, tio Júnior, o professor Júnior, sim, Pernambuco, certo? Então eles chegaram, passaram alguns dias, é agora que eu digo que ele sabia que tinha terra, mandou umas 5 caravelas para as Índias logo, adiantou, mandou uma para Portugal. Para que ele mandou para Portugal, tio? Justamente, tinha um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha, ó. Ele fez o relatório, escreveu uma carta. Essa carta existe até hoje, tá? Lá em Portugal. Então Pero Vaz de Caminha foi embora para Portugal e dar boa notícia e levar algumas, né, para o Brasil, umas frutas, né, uns animais, para mostrar a nova terra que Portugal tinha encontrado, porque até então só dava Espanha, viu? A Espanha estava virada, né? Então, Cabral ficou algum tempo aqui, alguns dias. Aí sim, ele realizou a primeira missa aqui no Brasil. Lembra que eu falei que eles são muito católicos? Pronto. Então a primeira missa foi na Bahia, certo? Em 26 de abril de 1500, ou seja, 4 dias após, certo? Realizada até então pelo frei Henrique de Soares Coimbra. Esse frei realizou essa missa, depois realizaria outra, certo? Os índios ficaram curiosos, mas ficaram na deles, né? Respeitavam. Aí você vai dizer, eles eram católicos, os índios? Não. Como eu falei na aula, quem quiser assistir, assista dos índios, eles acreditavam nas forças da natureza, né? Do Deus Tupã, o Deus que era supremo. Que é o Deus do Trovão, que eu até brinquei um pouco assim. Tem o Thor, né, Deus do Trovão, que é da Dinamarca, da Suécia, e esse aqui é do Brasil, certo? Aí eles não conheciam. Eles não conheciam, não. Se eles não sabiam nem quem eram eles, como é que ele ia saber que tinha algum idealizador, algum Deus, né? Mas eles acompanharam, tem até alguns índios aqui também ao redor, certo? E daí em diante eles ficaram conhecendo os portugueses, certo? Outra curiosidade, tinha uma doença na época muito comum, vocês já ouviram falar, 4º, 5º ano, ouvi, escorbuto. O que é escorbuto? Os dedos caíam tudinho, gente, falta de vitamina C também. Eles não se alimentavam bem e principalmente não tinham vitamina C. Aí caiu os dentes e o nome disso era escorbuto. A maioria dos marinheiros já não tinha mais dentes, certo? Por conta dessa doença, desse problema. Outra curiosidade também que eu gosto de falar, os meninos amam. Eu estava até com uma fantasia, mas eu boto depois. Piratas. Né? O que seriam piratas? Ladrão dos mares? Sim. Eles roubavam, pilhavam para si. Certo? Há duas diferenças, eu sempre falo isso no descobrimento do Brasil, que tinham muitos. Pirata e corsário. Já teve filme assim, pirata e eu teve de corsário. Aí o que é que você faz? Vai pesquisar, né? Aí o que é o pirata? Roubava para si mesmo. Corsário era contratado, pronto, de um rei, contratado, o rei chegava, contratava ele, ele ia roubar já determinado navio, pronto, Espanha, tinha corsário, ia roubar algum navio inglês, e daí em diante ele rachava, né? Se ele roubasse 1000 moedas, 500 era do rei e 500 eram deles, certo? Aí o corsário já era um cara melhorzinho de se dar, já os piratas não, eram bem bandidos. E a gente vai ver isso depois, lá na frente, certo?
justamente com os recursos que o Brasil tinha para oferecer. Aí você vai perguntar, e o que todo mundo pergunta, tio Júnior, professor Júnior, tinha ouro, tinha prata? Não, ainda não, não acharam. Tinha, mas aqui na orla, aqui pertinho, na beira-mar, como se diz, não tinha prata, nem tinha ouro, certo? Não tinha metais preciosos. Era isso que eles lutavam para ver se conseguiam primeiro. Porque aí, como eu disse, né, ficavam bem recheados. Como não tinham, iam explorar a natureza, certo? Pau-brasil, animais exóticos, para você ver as coisas. Vamos embora com mais curiosidade, tá? Isso aí é só a TV, viu? Isso você vê na escola, na TV Abreu Lima, não é outra não. Quando chegou aqui Cabral, tem até história engraçada. Cabral chegou, parecia um dragão. Com o quê? Quando soltou, os índios correram com medo de uma galinha. Verdade, não tinha galinha aqui não. Quando soltou, os meninos riram. Que faz os índios, que é isso, que é isso, que é isso? Achava que era uma coisa de um deus. Era uma galinha, certo? É como foi na Espanha. Chegaram com cavalos, pensavam que era um deus andando em cima de uma besta fera, que eles chamavam, que era um cavalo. Isso aí, gente, é choque, né, de cultura. Agora é engraçado, porque a galinha não sabia o que era. Mas também aqui levou vários animais que não existiam na Europa, certo? E era justamente o que a coroa, né, portuguesa ou espanhola queria. Bens, metais preciosos, muita terra para conquistar, ó. Aí você, para terminar a história, que é grande, vamos dizer assim, e os outros reinos? Os outros reinos começaram a se encaixar logo depois. Mas por enquanto, Portugal e Espanha estavam à frente desse descobrimento, tá, gente? Porque eu dei uma geral, porque a gente não vai só falar descobrimento do Brasil, aí fica só desse tamanho, né? Então, vamos lá, o desafio. Esse desafio não vai ser daqui não, tá? Esse vai ser meu. Aí você vai mostrar ao teu professor de história se está certo. Olha para aí, vou colocar o professor de vocês na saia justa, saia mesmo. Vamos lá, uma questão só. Primeira questão e única questão. O Brasil foi descoberto ou foi tomado posse? Pesquisa, né? Pesquisa lá, que tem que aprender a pesquisar, tá bom? E agora o próximo tópico é um grande abraço, umas palmas para vocês, um beijo no coração, como fala minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, engrenadinho, dá para eles. Vou botar aqui, ó. Tchau do rei tio Júnior, tá bom? Beijão.